Irmãos, nós achamos por bem falar um pouco sobre a Páscoa hoje, visto que nós passamos aí uma semana de Páscoa, mas essa semana é uma semana de Santa Ceia. E os irmãos sabem que a nossa cultura ela é influenciada pela religião. É tanto que as duas maiores festas do ano é o Natal e a Páscoa. Muitos consideram o Natal, que se comemora o nascimento de Cristo, como a festa mais importante. Mas sabe por que eles acham que é a festa mais importante? É porque troca-se presentes, é porque existem muitas combinâncias, existem muitas pessoas que se reúnem com as famílias e aquela reunião motiva a combinância, né? Tem até mesmo aquele pavê que na maioria das vezes a gente só vê aí no Natal, e nós observamos que a Páscoa ela é mais importante do que o Natal. Por quê? Porque Jesus falou assim, que nós devemos comemorar a sua morte. Se Jesus Cristo tivesse apenas nascido, mas ele não tivesse morrido por nós, o seu nascimento não ia resolver nada para mim, não ia resolver nada para você, não ia resolver nada para a igreja. E quando comemora-se a Páscoa, a mídia, o povo, as pessoas, as autoridades colocam aí o ovo da Páscoa. Pode comer o ovo à vontade, até babar, vocês podem comer à vontade, mas não se esqueçam que a Páscoa não tem nada a ver com o coelhinho, não tem nada a ver com o ovinho, com o chocolate, não tem nada a ver com isso, de forma alguma. Mas a Páscoa, o que é Páscoa? Páscoa, como nós lemos aqui na palavra de Deus, é passar por cima para proteger. A Bíblia fala que o próprio Deus, ele disse: a casa onde houver sangue, quando eu ver o sangue, passarei por cima de vós. Como se fosse aquela águia que abre a sua asa para proteger os seus filhotes. O Senhor fala: passarei por cima de vós. E naquela casa onde houver sangue, não vai haver morte alguma. Sabe por quê? Porque o Senhor é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa proteção. E quando nós olhamos aqui sobre a Páscoa, é importante nós falarmos algumas coisas. Que a Páscoa, ela começa com juízo. A Páscoa, ela começa com juízo. Por quê? Os israelitas já tinham cerca de 430 anos que eles estavam sendo escravos no Egito. 430 anos são gerações que passam. Diz a Bíblia que quando Jacó desceu ali no Egito com sua família, porque José, os irmãos sabem a história, José falou assim: pai, venha lá para a terra do Egito, eu vou sustentar o Senhor, eu vou sustentar os seus filhos, vou sustentar toda a minha família. Então foi cerca de 70 a 76 almas que entraram ali no Egito. E quando, irmãos, foi nessa época da Páscoa, eram cerca de 3 milhões de pessoas. 430 anos, o povo tinha aumentado de forma assustadora. O Egito fez de tudo, os faraós fizeram de tudo para acabar com os israelitas. Até hoje, irmãos, nós vemos que o diabo faz de tudo para acabar com o povo de Deus. Inventa ali a prostituição, o pecado, a lascívia, a divisão, inventa ideologias que acabam com a mente de muitas pessoas, começando a ensinar nas escolas das nossas crianças. Os irmãos sabem que tantas ideologias marxistas, feministas, ideologias que foram criadas e cultivadas na mente de pessoas que não têm compromisso com Deus, na mente de pessoas que não dão crédito à verdade. E lá em Romanos capítulo 1 diz o seguinte: como as pessoas rejeitam a verdade, elas são entregues ao espírito da mentira, porque não existem meias verdades. Ou você aceita a palavra, ou você está com a mentira, e o pai da mentira se chama diabo.
O povo de Deus, apesar das ideologias, apesar das perseguições, vai continuar crescendo em nome de Jesus. Nós vamos continuar avançando, pregando o Evangelho. E os irmãos sabem que o povo de Deus, 430 anos, quantos morreram? Quantos foram jogados no rio? Quantos estiveram ali e com aquela agonia, estavam até mesmo com medo de casar? Mas os irmãos sabem muito bem que um casal que já tinha 2 filhos, pensaram de mais filhos, irmão? Anão e Joquebede. Anão e Joquebede falaram assim: meu amor, vamos lá, né? Mas quem sabe um deles falou assim: não, mas tem ainda Anão, tem nossos filhos ali, ó. Tem Miriam mais velho, mas tem Arão, mais um filho, olha as leis. E eles falaram assim: não, vamos continuar, quem sabe vai nascer o libertador de Israel. Os irmãos sabem que eles casaram, passaram por cima das leis humanas. Irmãos, só existe um parêntese que dá para nós o direito de passarmos por cima das leis. A Bíblia fala que nós devemos ser sujeitos às autoridades, desde que aquilo que é autoridade, seja política, seja militar, seja civil, seja lá qual autoridade, se ela estiver mandando nós fazermos alguma coisa contra a palavra de Deus é suprema, viu, irmãos? Por que a palavra de Deus é suprema? Porque ela é eterna. As leis humanas são passageiras. A palavra de Deus é eterna, é excelente, ela é boa, perfeita, agradável. Então nós ficamos com as leis de Deus. Foi o que os apóstolos falaram quando eles foram proibidos de pregar o Evangelho. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós podemos observar, irmãos, que Deus, Ele julgou o Egito. Deus julgou o Faraó. A Bíblia fala que desde o primogênito do presidiário, desde aquele que estava preso, desde os primogênitos dos animais, desde os primogênitos de Faraó, ia morrer todos eles. Todos os primogênitos, o primeiro filho de todos ia morrer. E Deus falou assim: eu vou entrar em juízo contra os egípcios e contra os vossos deuses. A guerra dos deuses. Existem alguns filmes aí, irmãos, que falam sobre a guerra dos deuses. Sabe onde eles inspiraram? Os melhores filmes foram inspirados na Bíblia. O dragão de 7 cabeças, aonde tira? Na Bíblia. O anjo da morte, de onde tira? Na Bíblia. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, aonde tira? Na Bíblia. A palavra de Deus, olha que bênção. Os heróis, grandes heróis, que derrubam o muro, que matam o exército, tiram de onde? Olha a vida de Sansão. Nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus é eterna, ela é boa, perfeita, nos edifica, nos abençoa. Então Deus usou de juízo contra o Egito, de juízo contra Faraó. Faraó não se considerava Deus, ele não podia nem mesmo evitar a morte do próprio filho, ele não podia evitar a morte dos seus animais, os primogênitos, mas Deus entrou com providência. Então, irmãos, escuta, basta em primeiro lugar é juízo. Os irmãos sabiam que todos nós merecíamos juízo, a ira de Deus. Todos nós pecamos, diz Paulo, todos pecaram e foram expulsos, destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Eu, às vezes, ouço algumas falar, vocês devem ter ouvido falar, né? Por que, meu irmão? Quando nós pecamos contra Deus, o castigo é eterno. Tem gente que fala assim: mas é desproporcional esse negócio. Que negócio é esse? Irmãos, se um dos irmãos ficarem com raiva de mim e lançarem um sapato na minha cabeça hoje, o que vai acontecer? O que vai acontecer, missionária Marília? Pode falar. O que vai acontecer? Eu vou bater nele? Não vai ter dúvida. Você acha que eu vou bater nele? Você acha que eu vou chamar a polícia para ele? Eu não. Não vai acontecer nada. Mas se ele fizer isso, quando o nosso presidente Lula estiver passando, eita velho, a segurança dele vai dar uma gravata nesse homem, umas bolachas nele, vai colocar ele no camburão. Irmão, só Deus sabe quantos anos ele vai pegar de prisão.
Então, o negócio não é o que você faz, é a quem você faz. Quando nós pecamos, a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, versículo 20 em diante, que o pecado de constituição, lascívia, impureza, divisão, discórdia, é tanta coisa, tudo aquilo que é semelhante às coisas que Deus condena, Deus odeia, tudo que é pecado que fere a santidade de Deus, isso fere a Deus. Aí você acha que vai pecar contra Deus e o castigo vai ser desproporcional, vai ser eterno, porque você está pecando contra uma pessoa eterna. Então veja só, quando nós pecamos contra Deus, a menos que nós nos arrependamos, que a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre as transgressões, continua no pecado, esse aí com certeza não vai alcançar a misericórdia da parte de Deus. Então toma cuidado quando você for pecar. Você não está pecando contra teu esposo, contra tua esposa, você está pecando contra Deus, que é eterno. Então o castigo será proporcional a quem você estiver direcionando o pecado. Contra quem você está pecando? É contra Deus? Meu filho, se arrependa. Acho interessante que Eli fala para os seus filhos o seguinte, né? Lá em 1 Samuel capítulo 2, ele fala assim: meus filhos, os filhos de Eli estavam errados. Ele falou assim: meus filhos, se alguém pecar contra o homem, pode contratar um advogado, uma defesa, mas se alguém pecar contra Deus, quem o defenderá? Quem vai ser seu advogado? Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. Então, todos nós merecemos o juízo de Deus. Todos nós merecemos ser castigados, porque todos nós pecamos e fomos expulsos da glória de Deus, fomos destituídos da glória de Deus. Mas, quando nós observamos aqui, Deus fala para os israelitas através de Moisés. Fala assim para eles: olha, vocês vão pegar um cordeiro, vão guardar ele durante 14 dias na casa de vocês, vão cuidar do cordeiro, vão alimentar esse cordeiro, vocês vão ter que cuidar desse cordeiro muito bem, durante 14 dias. No 14º dia, vocês vão pegar esse cordeiro, vão imolar esse cordeiro, matar esse cordeiro, deixar o sangue correr. Vocês vão colocar sangue nas vergas e nos umbrais da porta, os dois umbrais que ficam nas laterais e nas vergas. Por que não no chão, irmãos? Soleira, né? Por quê? Porque se eles colocassem no chão, eles iam fazer o quê? Pisar. Sangue não é para pisar, respeito. Você não sabia que tem gente que pisa no sangue de Cristo? Paulo fala que existem uns cães, ou as pessoas ficam pisando no sangue de Cristo. Eles não reverenciam a Deus. Pessoas que não aceitam o sacrifício de Cristo na cruz, pessoas que continuam no pecado, pessoas que continuam blasfemando de Deus, blasfemando da palavra, pessoas que se desviam, que antes eram cheias, revestidas da graça de Deus. Muitos hoje estão pisando no sangue que pode trazer salvação para eles. Então o sangue é colocado nas vergas e nos umbrais das portas. E aí o próprio Moisés, instruído por Deus, fala para o povo assim: olha, vai passar o anjo da morte no 14º dia, à meia-noite o anjo vai passar. E quando o anjo passar, a casa que houver sangue, essa casa, nela vai ter paz, não vai ter choro, não vai ter lágrimas, não vai ter morte. Olha, quando der meia-noite e o anjo da morte passar, o Senhor vai passar por cima de vocês com a sua proteção e não vai deixar a morte entrar na casa. As asas de Deus estão protegendo a tua família, irmãos, protegendo a tua vida, a tua casa. Tem sangue aí na tua casa, aleluia. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos observar que nós estamos com sangue na nossa casa, com sangue nas nossas vestes. E quando nós observamos que o sangue ali era um juízo sobre o cordeiro, por quê? O cordeiro, ele estava morrendo no lugar do primogênito, o primogênito da família. O cordeiro era substituto. Jesus, que é a nossa Páscoa, é o nosso substituto. Olha a Páscoa.
Onde o coelhinho entrou, irmão? Onde o coelhinho? Coelhinho da Páscoa que trouxe para mim. Um outro, dois outros, apaga na deleta da memória. Isso não existe não. Foi Jesus que nos trouxe a salvação. Sangue derramado lá na cruz. Deixa o coelhinho pular o tanto que quiser, mas Cristo que é a nossa Páscoa. Então, existia aí, irmãos, Romanos capítulo 3 e 23. A Esther está esperta aí. Romanos 3 e 23. Olha o que está escrito lá. É bom nós lermos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é um juízo, o juízo que veio sobre o homem. E por que sangue, irmão? Sangue tem um valor incrível no mundo espiritual. Se os irmãos forem observar, Noé, quando ele desceu da arca, depois do dilúvio, só tinha Noé com seus 3 filhos, com as suas 3 noras e com sua esposa, 8 pessoas ao todo. O Senhor libera Noé de comer carne, mas o Senhor fala assim: olha, todo o sangue da carne vocês vão deixar correr, todo o sangue dos animais, todo o sangue dos homens eu vou requerer das vossas mãos. Vocês não vão de forma nenhuma comer carne com sangue. Quando a gente olha isso aí, isso aconteceu antes da lei de Moisés. Quando a lei entrou, Moisés continuou com um dos mandamentos, que não era para comer de forma nenhuma carne sufocada. Tem algumas pessoas que só conhecem os 10 mandamentos, né? Mas eram 613 mandamentos. 613 mandamentos, eram mandamentos demais. Mandamento a respeito da família, a respeito de propriedade, a respeito das finanças, de animais, de jumento, do que comer, do que não comer, do que vestir, do que não vestir, a respeito de limites, de o que o pai podia fazer, o que não podia fazer, o que o esposo podia fazer, o que não podia fazer, lavagem de mãos, lavagem de roupa. Era tanta lei que o povo ficava vendo assim: Jesus, que tanta lei. Aí Moisés, porque era muita lei, o que ele fez? Resumiu esses 613 princípios em 10. Aí veio Jesus e resumiu em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando nós observamos aqui, irmãos, nós vamos lá em Atos capítulo 15. Nós podemos observar que o que estava na lei foi uma das últimas coisas que vigorou. Quando teve aquela grande quantidade de pessoas, de gentios, pessoas que eram até de outros povos, não eram judeus, e foram para a casa de Deus e se converteram ao Evangelho, o que aconteceu? Paulo, ele se reúne lá na igreja, junto com todos os apóstolos, Pedro, Tiago, João. Eles fazem um concílio, o primeiro concílio que houve lá em Jerusalém. E aí, irmãos, Tiago, ele dá a palavra final: olha, nós não vamos impor aos gentios nenhuma coisa pesada, mas apenas 3 coisas: que eles se abstenham da prostituição, da idolatria, e a terceira, quem lembra? Da carne sufocada. O que é carne sufocada? Carne com sangue. E tem gente que gosta, irmãos, galinha com sangue, né? Galinha com sangue. Esse dia eu cheguei na minha cunhada, aí ela veio falando que ia fazer uma galinha com sangue. Que gosta, mano. É um molho o quê que fala? É um molho. Hã? Molho pardo. É pecado, viu, irmãos? Está na Bíblia, Atos capítulo 15, para não falar que é só coisa do Antigo Testamento. Teve um pastor que estava na escola dominical, aí falou: eita, nós vamos comer uma galinha sufocada, que eu chega no Deus fez, que deu água na boca, né? Aí no final do culto, uma irmãzinha, irmãos, a irmãzinha falou: pastor, você não sabia que o senhor está pecando, né? Porque está na Bíblia, Atos capítulo 15, carne sufocada, viu? Isso aí não pode acontecer. Logo o senhor que é pastor, que mau exemplo o senhor está dando aí para a igreja, né? E aí, irmãos, nós podemos observar que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas olha que interessante, existia uma distinção entre os egípcios e os hebreus. Uma distinção. A distinção, irmãos, não era se o egípcio ou o judeu tinha mais dinheiro ou não. Não era se eles tinham filhos mais bonitos ou não. Não era se eles vestiam melhor que os egípcios. Não era nada disso. Era se tinha sangue ou não nas vegas e nos umbrais das portas.
A única diferença que tinha era essa. Irmãos, escuta. Sabe qual é a única diferença que existe entre nós e o ímpio lá fora? Porque pecar todo mundo pega. Por pensamentos, por ações, por omissão. Deixar de fazer é omissão. E quantas vezes a gente deixa de fazer? Quer ver um pecado que a gente deixa de fazer? A Bíblia fala lá no livro de Hebreus capítulo 10 e 25, né? Fala assim, não deixais as vossas congregações como é costume de... Não deixais as vossas congregações como é costume de muitos. E muitos crentes deixam. Pastores, obreiros, quantos crentes congregam em suas casas. Esses dias eu achei um absurdo uma irmã falar assim, olha, na minha casa a pastora de lá sou eu, o sacerdote sou eu. Mas eles esquecem que em Hebreus, lá nas cartas paulinas, Tito também fala em Timóteo, que nós devemos ser submissos aos nossos pastores, porque eles velam pelas nossas almas. E olha, irmãos, nós, de forma nenhuma, nem o líder, nem o pastor, ele deve exercer autoridade sobre a igreja, porque a autoridade é sobre a palavra. Se o pastor tiver autoridade na palavra, quem não obedecer, será condenado. Quem obedecer, será salvo. Mas a Bíblia fala que a autoridade nossa tem que ser no exemplo. A autoridade dos obreiros tem que ser no exemplo, no proceder, no caminhar, na vida da piedade, exercendo uma vida cristã. Essa deve ser a nossa autoridade. E que autoridade tem um obreiro? Que autoridade tem um líder religioso? Quando está na igreja e fica incentivando os irmãos, incentivando os liderados para que faz aquilo que ele não faça. Faça o que eu não faço. Não, mas o teu exemplo fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, meu irmão. Então dá o exemplo primeiro, aí depois eu vou fazer o que você está fazendo, né? É dessa forma. Então existia essa distinção. A única distinção era o sangue que estava nas vergas e nos umbrais das portas. E nós podemos observar, irmãos, que quando Jesus Cristo voltar, a única distinção que ele vai encontrar é essa aí. Se tem sangue no coração, se tem sangue nas vestes. Apocalipse capítulo 4, versículo 9, lá fala assim: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E como, pastor, tem que pegar o sangue e levar um banho no sangue, ficar todo vermelho? Não, é crer em Jesus como teu Senhor e Salvador. É uma alegoria, é uma metáfora, é uma comparação que o Senhor está fazendo. Os irmãos lembram o que foi que aconteceu com Raabe? Raabe, irmãos, protegeu os espias, os dois espias. Diz a Bíblia que quando ela protegeu, ela falou bem assim: olha, eu sei o que o Deus de vocês está fazendo. O Deus de vocês deixou tantos reinos lá para trás, acabou com tantos reinos, e agora chegou a nossa vez. O Deus de vocês já entregou essa cidade na mão de vocês. Mas eu quero que vocês me poupem, viu? Me poupem. E eu poupei a vida de vocês, não entreguei vocês aos soldados. Aí, irmãos, os dois espias falaram assim: olha, então vamos fazer um negócio. Se quando nós viermos, vocês colocarem um cordão escarlate, um cordão vermelho aqui na janela de vocês, nós vamos passar e não vamos matar ninguém da sua casa. Pode colocar quem você quiser na sua casa: seu pai, sua mãe, seus irmãos, parente, aderente, animal. Vai morrer ninguém. Mas quando nós viermos, se não tiver a fita de escarlate, a fita vermelhinha, olha, nós estamos limpos e livres do sangue de vocês. Aí você imagina Josué chegando lá diante do anjo do Senhor, diante de Deus. Aí, irmãos, de repente, Josué fala assim: meu Senhor, só tem uma cidade lá, que é a cidade de Jericó, que a gente não pode entrar numa casa lá e vai matar o povo. Aí o Senhor: por que, Josué? Por quê? É porque a mulher, ela vai colocar um fio de escarlate, um fio vermelho, uma fita vermelha, lá na janela da casa dela, e nós não podemos matar ninguém. Aí o Senhor foi e falou assim: o quê? Opa, eu conheço esse negócio aí.
Eu conheço. A casa que houver sangue, que houver sacrifício, é o escarlate, é o fio de escarlate. Por isso que a Bíblia fala assim, que ainda que os nossos pecados, eles sejam como escarlate, ele vai ser branco como a branca lã. Tinha que ser ficar mais vermelho, né, irmão? Porque sangue de Cristo não é vermelho, tinha que ficar vermelho. Mas o sangue de Cristo, quando passa na nossa vida, nós somos sujos como estivermos sujos, mas nós vamos ficar brancos como a branca lã. Por isso que é bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vão ser vestidos com vestiduras que serão linhos finos, linhos brancos, e nós vamos estar vestidos com essas vestes lá na eternidade para a glória de Deus. Quando nós observamos, irmãos, voltando ao texto, existia essa distinção. A distinção é só o sangue, mas só que o juízo ia cair sobre a vida daqueles que não tinham sangue. Os irmãos leem para nós Apocalipse 5 e 9. Alguém pode ler, por favor? Outra pessoa lê Apocalipse 6, versículos 15 ao 17. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17. E Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque fostes morto, e com teu sangue. Com o que, mano? Com teu sangue. Com o que? Ouro, prata? Não, com sangue. Olha. Com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de povo e nações. Irmãos, vamos falar nesse texto aqui. Uma pergunta para os irmãos. Eu vou fazer uma pergunta que vai induzir os irmãos a pecar. Nós tínhamos uma dívida. Essa dívida era contra quem? Contra o diabo, contra principados, potestades, contra demônios. Contra essa dívida. Que dívida era essa? Me fala aí. Alguém me responde aí. Qualquer um pode falar. Que dívida era essa? Alguém quer falar? Quem foi que impôs isso aí? A alma que pecar, essa morrerá. Essa era a lei de quem? Do diabo? De Deus. Para Deus. Essa dívida não era com o diabo, viu? Ninguém tem dívida com o diabo, não. Se o diabo ficar te cobrando alguma coisa, através de demônios, através de pai de santo, você já devolve. Você tem uma dívida comigo. Tem dívida, não. Você tem com céu, não tem dívida. Nós erramos contra Deus. A nossa dívida é contra a santidade de Deus. É quando o próprio Deus, existe uma lei na eternidade. A alma que pecar, esta alma morrerá. Essa alma tem que morrer. A alma que pecar, infelizmente vai perecer. Aconteceu com Adão, de Adão até hoje, a alma que pecar morrerá. Só existe um escapatório através de Jesus, que é a nossa Páscoa. Por isso que a Bíblia fala assim, com o teu sangue, a dívida foi paga. A Bíblia fala assim, lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15 em diante, fala que Jesus Cristo lá na cruz, não foi no trono com uma coroa, com poder, com grande glória, com o seu rosto brilhando como o sol. Podia ser assim, né? Mas não, Jesus lá na cruz. É por isso que a Bíblia fala que a fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer força humana. A fraqueza de Deus. A fraqueza de Deus. Jesus, na sua fraqueza, na sua humanidade, despojado da sua divindade, ele, diz a Bíblia, irmãos, que ele despojou, ele tirou toda a autoridade do diabo, principados, potestades. Essa figura é a figura de um imperador, quando voltava das guerras, lá nos anos de 300 antes de Cristo para cá, né? Eles iam para as guerras, e aí, irmãos, quando eles venciam os reis, eles pegavam os reis, colocavam coleira no pescoço, colocavam eles de vestidos de pano de saco, tomava a coroa deles, pegava todos os bens deles, e eles iam carregando com correntes todos aqueles reis conquistados, que estavam humilhados, que estavam derrotados. Jesus Cristo fez isso com todos os principados, potestades, com demônios, com o próprio diabo. Jesus fez isso, sabe aonde? Na cruz do Calvário. Lá na cruz, Ele nos comprou, Ele pagou um preço que ninguém poderia pagar por nós. Ele derramou seu sangue por nós,
Oh, aleluia! Através do sangue de Cristo, Ele comprou para Deus homens de todas as línguas, tribos, povos e nações, e para o nosso Deus os fez reis e sacerdotes. Oh, maravilha! Que bênção de Deus! O sangue de Jesus, esse sangue, você crê nesse sangue? Esse sangue aí na nossa vida, Jesus que é a nossa Páscoa. Oh, que maravilha! Então existe salvação para nós. Quando a ira de Deus foi despejada sobre a humanidade, as asas protetoras de Deus estarão sobre a igreja e não vamos passar pela ira do Cordeiro. Alguém achou aí? Livro de Apocalipse, capítulo de número 6, versículos 15 ao 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, glória a Deus, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá substituir ou subsistir? Meu Deus, quem não aceitar o sangue, quem não estiver coberto pelo sangue, irmãos, vai passar pela ira do Cordeiro. Lá na Páscoa dos israelitas, quem não tinha sangue nas vergas e nos umbrais das portas, iam passar pela ira do anjo da morte. Mas, irmãos, lá em Apocalipse, a Bíblia fala que os grandes, os príncipes, os ricos, os poderosos, os governantes da terra, falaram para os montes, caiam sobre nós, nos escondam da ira do que está assentado sobre o trono, a ira do Cordeiro. Está vindo a ira, uma grande ira sobre toda a terra. Quem não aceitar a salvação, não vai ter opção de aceitar ou não a ira de Deus. A salvação é opcional. A ira de Deus não é opcional sobre aqueles que rejeitarem o sangue, rejeitarem estar cobertos pelo sangue. Mas graças a Deus que a igreja vai estar livre da ira do Cordeiro, porque nós aceitamos o seu amor, nós aceitamos a sua preciosidade, a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! E o Senhor está buscando em todo momento. É por isso, irmãos, que aquele ladrão da cruz eram dois. Um zombou de Jesus, né? Um zombou de Jesus. Porque a história desde Gênesis até Apocalipse é a história de dois irmãos, né? Irmãos brigando com irmãos. Um ladrão, outro ladrão, um é mais sujo que o outro, mas um acha graça porque se humilha. Lá na cruz aconteceu isso. A Bíblia fala que um ladrão zombava de Cristo. Fala assim: ó, salva aí a ti, salva nós também, mas a gente quer paz, a gente quer descer daqui, quer continuar apontando, vivendo. Mas o outro falou assim: olha, você nem estando na mesma condição, na mesma situação, teme a Deus. Olhou para Jesus e falou: Jesus, estou vendo que o Senhor é rei, só tem algo diferente. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí o Senhor fala assim: hoje mesmo, estarás comigo? Bom, o homem não desceu para fazer boas obras, não teve tempo de batizar, de descer as águas, não teve tempo para fazer doação, para fazer boas obras, para fazer nada, não teve tempo para ganhar almas para Jesus, mas entrou no paraíso com Cristo. Sabe por quê? É graça, é sangue, é pelo sangue, é confiando em Jesus, é ser coberto pelo sangue, para ser livre da ira do Cordeiro. Que maravilha! Então a proposta da Páscoa qual é? É você reconhecer que precisa do sangue para ser salvo. Irmãos, você sabe o que ia acontecer contigo se o sangue do pastor Nilson tivesse derramado por você? Você não ficar com vergonha, não pode responder. Nada.
A Bíblia fala que o sangue do justo Abel caiu na terra e começou a clamar a Deus, a clamar por um Salvador. Irmãos, não aconteceu nada, só clamou. Mas o sangue de Jesus é um sangue diferente, é sangue de Deus, é um sangue especial, é um sangue que nos purifica, é um sangue que nunca, jamais vai haver um semelhante na face da terra. É o sangue do Deus vivo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que maravilha, aleluia. E olha, irmãos, essa história não termina no sangue. Rapidamente, vamos terminar. Êxodo capítulo 12, versículo 8. Olha o que está escrito: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés, e com a fressura, e com os rins, com o intestino, com tudo. É para comer tudo do cordeiro. Sabia, mano, que tem crente light que só quer o mocotó do cordeiro, que só quer a coxa do cordeiro, mano. Mas quando o pastor começa a arrochar, quando o pastor começa a doutrinar, pastor, isso aí não serve para mim, eu prego um salmo, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem gente que só quer o mocotó, tem gente que só quer a parte lá da coxa, a parte da carne primeira, tem gente que só quer o essencial, o que ele gosta. Irmãos, não é desse jeito. Alguém, por favor, lê para nós no livro de Apocalipse capítulo 10, versículos do 9 ao 11. Outra pessoa lê Apocalipse capítulo 10, versículo João capítulo 6, 63 e 64. Apocalipse capítulo 10, versículos 9 ao 11. Vamos apressar isso. Apocalipse capítulo 10, 9 ao 11. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse: o nome de Rúbio, ele fará amargo em teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetizes outra vez, e muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Esse livro, irmão, sabe que livro é esse? A palavra. Aconteceu com Jeremias, né? Jeremias também falou assim, que quando eu comi um livro, na minha boca era doce como mel. Quando entrou aqui no estômago, vixe, era como fel. Tem palavra que é assim, irmão? Na boca, para tu falar, é lindo. Para tu falar, é todo light. Porque quando você fala, alguns até elogiam, rapaz, mas aquele tem uma voz para pregar, aquele tem uma homilética, aquele tem uma hermenêutica, aquele tem uma didática para ensinar. Eita, supimpa, louvado seja esse homem. Tem uns que falam até assim, né? Tem uns que falam louvado seja eu, porque igual eu não existe. Meu filho, para você pregar, para você falar, para você ensinar, é doce demais, é bom demais. Tem muitos irmãos que até hoje eu vou comer um place novo, né? É bonito, né? Hoje eu vou inaugurar meu place. Isso é digno, é louvável sim, mas isso aí é apresentável. Mas quando está no estômago, o que acontece no estômago, irmãos? A comida aqui está gostosa, aí vai descendo. Aqui no estômago a comida é processada. Quando ela é processada, aí ela te dá o que? Energia, força. Ela combate, irmãos, os micróbios dentro de você. A comida, o melhor remédio, alguém já ouviu essa frase? O melhor remédio é a comida, comida, que dá energia para o corpo, você comer. Então, irmãos, olha, quando a comida está no estômago, ela é processada, ela é digerida, ela vai para os seus órgãos, para os seus tecidos, para as suas células. Assim é a palavra de Deus. Não é quando você fala, viu? Porque falar é bonito. Decorar o PC. Eu sei o Salmo 23, quantinho de costa, cara. É simpático o Salmo 23. Esse Salmo 119, todinho de costa, você quer ver? O Salmo 91, você quer ver?
Irmãos, você pratica a palavra? Você faz isso? Porque quando você pratica, às vezes ela fica amarga. Às vezes ela amarga como o fel, né? Olha, pastor, lá eu estou sendo tentado por umas meninas lá na escola, o senhor não sabe tanto. Para obedecer a marca mesmo, irmão. Seja firme, constante, abundante na obra do Senhor, porque a sua fidelidade, o seu trabalho tem uma recompensa. É por isso que José, irmãos, na hora, olha como amarga como fel. Na hora de praticar a palavra, diz a Bíblia que ele fugiu. Quando ele fugiu, o que aconteceu? Aí a esposa de Potifar inventou uma mentira. Esse hebreu aí, ó, ele deixou a roupa aqui, ó. Se ele não corresse, irmão, coitado do bichinho, né? Ia ser rasgado ali por aquela mulher. Mas ele correu e diz a Bíblia que ele foi acusado injustamente. Muitas vezes somos acusados injustamente. Sabe por quê? Porque nós obedecemos a palavra, somos fiéis à palavra. Então você tem que comer tudo, desde Gênesis a Apocalipse. É para você. A Bíblia não caducou, ela não ficou caduca, não é coisa do passado, é coisa de hoje, de agora. A Bíblia é mais atual do que o jornal da semana que vem. A Bíblia é por toda a eternidade. Alguém achou aí? João capítulo 6, versículos 63 e 64. Gênesis 6, 63 e 64. Gênesis não, João, desculpa. Aleluia. 63. O Espírito é o que vivifica a carne. Para nada aproveita as palavras que eu vos disse, senão se o Espírito vivifica. Olha, irmãos, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. A palavra que eu vos digo são Espírito e vida. Os irmãos sabiam que um dos nomes de Jesus é o Verbo de Deus? No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, Jesus. Jesus é a palavra. Quem se alimenta da palavra se alimenta de Jesus. Os irmãos estão se alimentando aqui, ó, de Jesus. Nesse capítulo, depois, dever de casa, depois do capítulo 6 de João, Jesus falou assim: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que é isso? É praticar a palavra, é crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí as pessoas não entenderam Jesus, acharam que Jesus Cristo queria que eles fossem comedores de carne humana, achavam que Jesus Cristo queria que eles fossem canibais. Não, é crer em Jesus, é obedecer a sua palavra, é se alimentar de Jesus, é se vestir de Jesus, é se vestir com as ações de Jesus. É tudo que Jesus Cristo fez, nós fazemos também. Então, irmãos, olha, a gente tem que comer tudo. Tem que comer a cabeça do cordeiro, o braço do cordeiro, as coxas do cordeiro, a fissura do cordeiro, o rim do cordeiro, é tudo, tudo, tudo. O que a Bíblia fala da prostituição? Então coma. O que a Bíblia fala do adultério? Coma. O que a Bíblia fala da pornografia? Coma então. O que a Bíblia fala, irmãos, de perdoar os irmãos? Coma. Engula, lamba os beijos, vai engolir. Então por que alguns, ao invés de obedecer a palavra, ficam procurando conselhos fora da palavra? Fica com sua axiologia ou sua heresiologia. É a palavra, irmãos. A palavra de Deus é que vivifica, disse Jesus. A carne humana, os falatórios humanos, para nada aproveita. Mas a palavra de Deus é espírito e é vida. Aleluia. O que a Bíblia fala, irmão, de congregar, então coma. O que a Bíblia fala, irmãos, a respeito de tantos pecados que a humanidade fica praticando. O que a Bíblia fala de você ser como um ímpio, então pratica, come. Aquilo que a Bíblia fala, come e lamba os beiços. Vai comer tudo. Ah, pastor, eu só gosto quando o pastor Paulo prega, porque quando o pastor Paulo prega é mais light, mas quando o presbítero Getúlio, vai eu te confundir com Getúlio desde o domingo, acredita? Quando o presbítero Getúlio prega, ele senta o pau. Não, irmão, como o que o pastor Paulo te der para comer, mas como que ele também vai. Mas o pastor Joel também, de vez em quando, não gosta não. Se eu ver aquela palavra, moço, ele foi pesado com a gente. Coma.
Talvez ele colocou a fissura, a parte do intestino, né? Eu não gosto de carne de bode, mas se for carne de bode, tem que comer tudo. Você tem que comer. Cada é um elemento ali. A forma dele ensinar é diferente. A forma de uma criança vir aqui e ensinar a palavra, pregar, um irmão, uma irmã, dar aula, dar uma saudação, tem que comer tudo. É palavra de Deus, irmãos? Então pode comer. Que é de Deus. O Senhor vai te abençoar se você comer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, e outra coisa também, eles tinham que comer com ervas amargas. Para que ervas amargas? Irmãos, as ervas amargas, elas sabem para quê? Vamos nem ia mais. Depois, se os irmãos quiserem, os irmãos pesquisam em casa. As ervas amargas era para eles comerem com a carne do cordeiro, para eles lembrarem do tempo que eles passaram no Egito. 430 anos, irmãos. Quantos morreram com ações? Quantos morreram na escravidão? Quantos irmãos ficaram ali aleijados? Quantos morreram, foram sepultados ali no Egito? Aí, irmãos, eram ervas amargas. Tempo da escravidão, não tinha tempo para se alimentar, não tinha tempo para acordar, não tinha tempo para dormir, era só trabalho. Dizem que aquelas pirâmides do Egito ali, boa parte daquelas pirâmides, alguns falam que o povo de Israel construiu. Irmãos, e olha quanto sofrimento. Vocês não sabiam que Jesus, quando ele estava servindo a Páscoa para os seus apóstolos, seus discípulos, aí ele foi e partiu o pão, tendo dado graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos. Aí Jesus foi e disse: essa é minha carne que é partida por vós, minha carne que é partida por vós. Olha o simbolismo, minha carne que é partida. A carne de Jesus que foi rasgada, dilacerada, aqueles chicotes que eram maldosos, que quando penetravam arrancava até pedaço de couro, pedaço de órgãos internos. Foi uma judiação tremenda. Aí Jesus foi e serviu lá o vinho para eles e falou assim: esse é o meu sangue, que é dado por vós. Esse é o cálice da nova aliança. Bebei deles todos. E por que não tinha ervas amargas? É porque Jesus Cristo ia participar das próprias ervas amargas. Vocês não sabiam que no dia da Santa Ceia a gente serve o pão e o suco de uva, que não é vinho, que para alguns não se alegrar mais, né? É o suco de uva. Aí sabia que o que é as ervas amargas? João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis, mas tem bom. Quem não passa por luta aqui, irmão? Quem não passa? É tanto, irmãos, que na maior parte da Santa Ceia, sempre eu faço bem assim, eu chego na igreja e faço alívio, mais um mês. Aí às vezes eu lembro assim: rapaz, esse mês foi uma luta. Já aconteceu com vocês? E fala: meu Jesus, que perturbação foi aquela que eu passei naquele dia? Você que não ia ser algo não, senhor. Já aconteceu contigo? Aconteceu com alguém? Eu acho que é só comigo, né? Só pode ser. Meu Deus do céu. Aí outros com enfermidade, com lutas em casa. Sabe o que é isso? Ervas amargas, irmão. No mundo tereis aflições. Você chega lá no trabalho, aí o gerente pega no teu pé. Você está trabalhando pensando que está ajudando o colega vai te entregar o gerente, aí o empresário que está lá, que é seu patrão, não te compreende, irmãos, o vizinho se levanta contra você e é um inferno. Tem hora que é um inferno na vida, irmão. Tem hora que falam mal da gente, tem hora que você tem que pedir perdão, você está errado. É ou não é? Não aconteceu isso contigo não? Eu já, para ganhar um irmão, tive que pedir perdão para ganhar um irmão. O pastor falou assim: ó, Deus, eu era presbítero, eu sei que você está certo, mas tu é presbítero, tem que chegar, não vai fazer isso. Eu, tá bom, você pode deixar, sou obediente. Cheguei lá na vida do pastor, das pessoas, falei: não, me perdoa se eu te magoei, vamos continuar congregando e vai dar tudo certo. Sabe o que é isso? Ervas amargas. Perdoar quem não merece, ervas amargas, porque Jesus Cristo te perdoou por fazer pior que os irmãos que te magoam. Por que você não pode perdoar teu irmão? Né? Perdoar, ervas amargas. Você passar por lutas, por provas, por dificuldades, lembra, ervas amargas. A vida é amarga mesmo. Não tereis aflições, mas tereis bom ânimo. Mas o pão tinha que ser pão asmo, pão sem fermento. Fecha a Bíblia para os irmãos pensar que eu estou terminando. Pão sem fermento. O que era o fermento? Era o fermento dos fariseus. Sabe o que era? Que esse fermento dos fariseus era a hipocrisia. Eles agiam como se fossem obedientes, mas eram falsos.
como se fossem crentes, mas eram incrédulos. Agiam como se fossem cumpridores da lei, mas eram pessoas que não tinham compromisso com Deus, pessoas que não tinham fruto do Evangelho. Então, irmãos, tem que ser com pães asmos, com a vida santa, irrepreensível diante de Deus, uma vida imaculada, aleluia. Nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus, com a luz do Evangelho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus é a nossa Páscoa. Olha que bênção. Jesus é o Cordeiro Pascual, não é o ovo pascual. Jesus é o Cordeiro Pascual, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Nos planos de Deus, o Cordeiro de Deus já havia sido morto, sabe por quê? Jesus, ele juntamente com o Pai, o Espírito Santo, eles sabiam que nós íamos pisar na bola, e mesmo assim foi lá na Trindade Santa, lá no barril, e fez eu e tu, sabendo que a gente ia pisar na bola, mas o Cordeiro de Deus foi morto antes de haver pecado, antes de nós pecarmos. E olha a boa notícia: o sangue de Jesus nos perdoa de pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. Olha que bênção. Jesus me perdoa dos pecados passados, o sangue de Cristo me perdoa dos pecados presentes e dos pecados que eu vou cometer ainda. Que Deus me livre desses pecados, mas que Deus continue te abençoando em nome de Jesus, que Deus continue falando no teu coração e que essa palavra fique gravada na nossa mente. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém?